Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal IBD Núcleo, convidando você para mais esta aula. Então, fique conosco até o final desse vídeo, certo que vai ser bênção para a sua vida. Quero desde já pedir que você não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar. Compartilhe bastante esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Quero desde já deixar o meu agradecimento a todos vocês que têm estado conosco nesse retorno do canal IBD Núcleo. Temos tido resultados muito positivos, vídeo após vídeo, e isso é graças a Deus, né? E a vocês que estão conosco, que estão acreditando no projeto. Então, continue nos apoiando. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Estamos chegando a 700 inscritos no canal, para a glória de Deus. Então, continue nos apoiando para que nós possamos chegar mais longe. Amém? Hoje nós chegamos à lição de número 4, que tem por tema o propósito da igreja. Quais são os propósitos da igreja? Você não sabe? Hoje você vai descobrir. Olha, o tema é o propósito da igreja. O versículo se encontra em Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 17, que diz assim: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 28, versículos de número 16 até o versículo de número 20. Ora, quando nós falamos do capítulo 28 de Mateus, já chegamos no texto em que fala sobre a grande comissão e as suas responsabilidades, os seus encargos, e como que isso chega para nós como igreja, para você como aluno, para nós como professores e para todos os que nos estão ouvindo. A nossa lição de hoje, logicamente, que está dividida em 3 tópicos. Cada um dos 3 tópicos terão os seus devidos subtópicos. Então, não se esqueça de, ao trabalhar o tópico e os seus devidos subtópicos, você estar familiarizado com o seu objetivo. Eu estou falando aqui que é importante nós lecionarmos, né, debaixo da graça, da autoridade do Espírito Santo, mas termos esse domínio básico, pedagógico, podemos dizer assim, tá? Então cada tópico tem o seu objetivo específico. Você se situa no melhor subtópico em que você pode trabalhar melhor este objetivo. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas eu vou repetir. Você vai analisar o objetivo e vai analisar o tópico e ver em qual dos 3 subtópicos ou 2 subtópicos, ou conforme os subtópicos forem abordados no tópico, em qual destes você vai conseguir alcançar com mais êxito o objetivo. Mas é importante alcançar o objetivo da aula. Pois bem, pessoal, em síntese nós falaremos dos 3 objetivos da igreja, que eles são: o primeiro objetivo é a adoração a Deus, o segundo objetivo é a edificação mútua, e o terceiro objetivo é a evangelização do mundo. Esses são os 3 tópicos que serão abordados na aula. E nessa palavra introdutória e sintética, nós apresentamos e dizemos que no início do livro de Atos existe uma sinopse que nos permite entender a definição do propósito da igreja, que se encontra em Atos capítulo número 2, versículos 42, 44 e 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Bom, esses versículos chaves nessa palavra introdutória, eles apontam para esses objetivos da igreja, como é importante tê-los em nossa mente, como é importante trabalharmos cognitivamente esses objetivos, para que nós possamos de alguma forma colocá-los em prática e sermos de fato igreja. Gente, estamos aqui no tópico de número 1, que diz: pregar o evangelho, a missão basilar da igreja. Nessa introdução a este tópico, eu destaquei aqui 2 palavras que nós costumamos fazer com que elas entrem em conflito, quando na verdade esse conflito não existe. Perceba, no primeiro parágrafo ele diz: pregar o evangelho é ordem do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo.
Abre parênteses. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Note uma coisa. Na fala do autor da revista, ele diz que pregar o Evangelho, e quando cita o versículo ele diz ensinar. A igreja tem um costume que é um pouco cultural de separar as duas coisas, a pregação do ensino. E aí às vezes diz, mas fulano de tal é pregador, fulano de tal é ensinador, o culto tal é de pregação, o culto tal é do ensino. Essas definições, essas separações, elas não deveriam ocorrer, porque toda pregação ela deve ser um ensino. Já quero chamar você, a nossa lição ela não tratou disso, mas é algo que Deus colocou no meu coração, e já deixar como um subsídio para a sua aula. Lembrar a você que toda pregação tem e deve ser um ensino. E todo o ensino é alcançando a mente da pessoa, transformando alguém, resgatando alguém, já serviu como uma pregação. Nós não podemos diferir as coisas, nem podemos aceitar pregações que não tenham nenhum tom de ensino em nossos cultos, Eu destaco a importância do ensino aqui, tá? O nosso pastor, o pastor Altair Germano, em seu livro A Educação Teológica na Assembleia de Deus do Brasil, nas apêndices, ele vai dar algo extra a respeito dos ministérios, e ele fala sobre o ministério do ensino. E ele diz que o termo hebraico para ensinar no texto de Levíticos 10:11 é horot, que significa basicamente lançar ou atirar, como no caso de uma flecha. Preste atenção. No caso dos mestres da palavra, o termo ganha sentido de instruir, informar e ensinar com um alvo ou objetivo específico. Então, quem ensina está preparando a pessoa, o aluno, o crente, para que seja como um alvo a ser atirado. E Deus está pronto a nos enviar. Deus ele quer enviar uma igreja para pregar, para ensinar, mas necessário é que nós passamos pelo momento de aprendizado. Por isso que nós estamos aqui em escola dominical, nós temos os cultos de ensino, ou qualquer culto tem que ter ensino para que as pessoas sejam instruídas a irem a pregar o evangelho com ousadia. Nós não podemos pregar, nós não podemos evangelizar se não temos nada para entregar. Então, você que me ouve, continue nessa labuta de aprendizado, de estudo, de ler a palavra de Deus, de estudar a escola bíblica dominical e assistir os vídeos do canal IBD Núcleo, para que você seja preparado para ser enviado por Deus para coisas maiores. E o subtópico 1 ele diz assim: a missão primordial. A missão primordial da igreja, logicamente, é a pregação do evangelho. E aqui está, citando o texto que nós temos aqui como nossa leitura bíblica em classe, que fala exatamente sobre a grande comissão, Mateus 28, versículos 19 e 20, para ser mais específico. A grande comissão, que é a ideia de que Deus ele comissionou a sua igreja a ir, como eu já te falei, batizar, ensinar, pregar, e é nossa responsabilidade. Então, a responsabilidade da igreja está aqui em ser a igreja que vai e que prega. E quando nós falamos de evangelismo, é uma responsabilidade muito grande da igreja, porque através do evangelismo ganha-se alma, discipula-se a alma e cria-se uma comunidade evangélica. As igrejas se iniciam através de evangelização, e nada melhor para ser evangelizado do que o conhecimento da palavra de Deus. Lembre-se disso, nós estamos nos preparando para conduzir pessoas a Cristo, e quanto mais conhecemos a sua palavra e Deus, melhor ainda. E aqui ele dentro desse encargo da evangelização, o nosso autor ele colocou aqui a implantação de igrejas, o discipulado de novos crentes e a edificação do corpo de Cristo como um todo. E assim cria-se uma comunidade de adoração e serviço ao Senhor. O subtópico de número 1.2 diz assim: reconciliando pessoas com Deus. Então a igreja ela tem participado dessa missão de frente, sabe? É interessante porque o capítulo de número 18 de Lucas, 19, quando contextualiza Zaqueu, ao final de que Deus resgata Zaqueu e diz que o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a igreja está trabalhando para que Deus ele busque estes que se perderam, para que esses que se perderam eles sejam encontrados com Deus novamente. E aqui, a nossa revista Cristo tornou-se, eu sempre estou citando aqui do Mayan Pellman, que diz: a igreja deve torná-la real por proclamá-la. Então,
você e eu, nós participamos efetivamente quando proclamamos as boas novas, a salvação, o amor de Deus às pessoas que estão em nossa volta. Nós somos responsáveis por isso. Lembre-se disso. Você é responsável. E aí o texto de Romanos diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então, eles estão precisando ouvir. Quem tem que pregar somos você e eu. E o preparo espiritual, o intelectual do crente é necessário nessa grande missão. É interessante que a nossa lição, ela cita nesse momento um versículo, eu quero ler, capítulo 4, versículos 11 ao 16 de Efésios, mas em especial o versículo 12 diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós estamos sendo preparados, nós estamos fazendo a obra do Senhor para sejamos aperfeiçoados, para que o corpo de Cristo seja realmente aperfeiçoado e seja uma bênção. Então, faça a obra de Deus. Você é escolhido de Deus para isso. Chegamos ao tópico de número 2. O tópico de número 2 ele tem por tema uma comunidade de adoração. Essa introdução ao tópico, ele diz aquilo que a gente já vem citando nas lições passadas, em que a igreja ela é um corpo de diversas pessoas, de diversas culturas, de diversos conhecimentos, mas que ali estão reunidas com um único propósito: ser igreja do Senhor, de adorar e de servi-lo com amor e com integridade, como já foi citado no tópico anterior, de levar esse evangelho às demais pessoas que estão em nossa volta. Então essa é a nossa missão primordial como igreja. E quando nós chegamos aqui ao subtópico 1 do tópico 2, ou seja, ele diz assim: a vocação da igreja. A vocação da igreja. A vocação da igreja é adorar o Senhor e glorificá-lo na terra. Isto é feito através da obediência. 2 Coríntios 9:13. Boas obras. Perceba que nós temos muitas maneiras de glorificar o Senhor. Nós temos muita maneira de fazer a obra de Deus. Tem gente que acha que fazer a obra de Deus é só subir em um púlpito para pregar, é só cantar, gravar o seu CD. Não, nós podemos fazer a obra do Senhor de diversas maneiras. Eu acho interessante que o Dwight Lyman Moody, ele diz assim: o pregador, ele prega sempre, quando precisa ele abre a boca. Por quê? Porque a nossa vida ela apresenta-se como um exemplo para quem está em nossa volta. Deus é glorificado em nossa conduta, em nossa maneira de viver. Deus ele é glorificado, ou pode estar sendo envergonhado por isso. Então é um momento também de nós refletirmos. Mas voltando ao que nós falávamos, obediência, conforme 2 Coríntios 9:13, boas obras, conforme Tiago 2, versículo 18 ao 26, sacrifícios de louvor, cânticos, Salmos de número 100, versos 2, consagração total, unidade espiritual. E eu quero que você note aqui: e os frutos que produzimos. Lembra que no capítulo de número 7 de Mateus, Jesus ele fala isso: pelos seus frutos os conhecereis. Ele fala de falsos profetas, que eles profetizam, mas eles são reconhecidos pelos seus frutos. Então, eu costumo dizer que o fruto está ligado àquilo, ligado a uma ação, é resultado de um desejo, de um afã que gera uma ação, e essa ação define que fruto é esse dessa pessoa. Mas por que nós precisamos falar isso? Porque a Bíblia, ela, em Gálatas, capítulo número 5, ela lista alguns frutos, o amor e os seus demais frutos. E esses frutos eles têm que aparecer em nós: mansidão, fé, temperança, domínio próprio, etc. Eles devem existir em nós, porque eles provam quem de fato nós somos. Lembra que o texto diz: pelos seus frutos os conhecereis. É por isso que nós citamos aqui diversas coisas, como obediência, boas obras, respeito, etc. Isso tudo são frutos que tem que aparecer em nós, em nossa conduta, em nossa vivência, porque eles evidenciam e eles apontam quem de fato nós somos. E aí o texto diz que a árvore má não pode produzir bons frutos, e nem boa produzir mais frutos. Árvore má produz mais frutos e boas produz bons frutos. Ele diz que pelos seus frutos os conhecem. Então Deus ele nos conhece pelos nossos frutos. E aí tem gente que está achando que manter uma imagem muito boa, é muito benéfico, até pode ser aqui na terra, mas Deus ele nos conhece. Deus ele nos conhece. Nós precisamos lembrar disso. Então lembre-se disso. Precisamos produzir bons frutos.
É através dele que nós somos identificados como homens e como mulheres de Deus. O 2.2 ele diz: o propósito de adorar. O propósito essencial da igreja é adorar a Deus. E aí é mencionado aqui João capítulo de número 4, versículo 23, que fala que Deus ele procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade das diversas maneiras. Como eu já citei agora há pouco, não se restringe aos louvores congregacionais ou uma vida litúrgica na igreja, mas com nossas vidas. Nós oferecemos a Deus essa adoração diariamente, a todo tempo. E aí o texto de 1 Coríntios 10:31 que fala: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então a nossa vida ela é um altar constante de louvor em que nós temos que glorificar o Senhor através das nossas vidas. Nós precisamos falar isso. A adoração exclusiva ao Senhor ela consta na Bíblia desde o Antigo Testamento. Eu destaco os 10 mandamentos que fala que já vem iniciando essa primícia que Deus tem que ter em nossa vida. Ele já diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, já falando dessa exclusividade que Deus ele tem que ter em nós, e propriamente o Shema dos judeus, ele dizia a respeito disso, de que o único senhorio na vida de um judeu ele era Deus e nada mais além disso. Pois bem, e a Bíblia também consta desde o Antigo Testamento privando da idolatria, que é o próximo mandamento, diz que não terás outros deuses diante de mim, nem farás para ti imagens de escultura, como nós já conhecemos. Pois bem, e a imagem da adoração também consta na ideia do tabernáculo, em que ali significava a presença de Deus, onde que o povo se reunia, templo do tabernáculo, para apresentar a sua adoração, e depois nas sinagogas e também em suas residências, tudo era traz-se a ideia de adoração. E quando nós chegamos na nova aliança, nós temos o fato em que Jesus ele já retira essa ideia de um templo e já passa a olhar para nós como esse templo. Aí tem-se a ideia de que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus ele habita em nós. Então, nosso corpo é propriamente um templo onde nós podemos oferecer louvor e adoração ao Senhor diariamente. Por isso que eu citei o versículo de 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. É porque as nossas vidas elas são um local de nós glorificarmos ao Senhor diariamente e a todo momento. E aí esse padrão de culto, que a nova aliança, apesar de nós sermos o templo, nós temos que estar reunidos como igreja, pois somos o corpo. Destacando aqui o versículo do capítulo 14, versículo 26 de 1 Coríntios, que Paulo fala sobre essas reuniões. Diz que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. Então ele vai destacando, tem salmo, tem doutrina, tem etc. Então eles se reuniam e ao se reunir, existe um padrão a ser levado em conta, estabelecido pela palavra de Deus. Então a adoração ao Senhor ela não é feita de qualquer maneira. Existe uma norma, existe um padrão estabelecido pela palavra de Deus. Então, outro ponto interessante é quando ele cita 1 Tessalonicenses 5:11, que diz: pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, quando o corpo está junto, quando a igreja se reúne, em que oferece cada um a sua adoração individual, mas eles ali estão em união, se ajudando, se fortificando, intercedendo uns pelos outros. Essa aqui é a importância do culto e da adoração individual e adoração coletiva que consta na palavra de Deus e que deve existir em nosso meio como igreja. E aqui esse último subtópico, só ratificando aquilo que nós já falamos no início, citando Atos 7:48, que Jesus não habita no templo feito por mãos de homem e que ele procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então entendemos que Ele, o Espírito Santo, habita em nós e que a nossa vida ela é um altar para que nós adoremos a Deus diariamente e a todo momento. É importante que ele cita aqui o texto de Colossenses 3:16-17, que também está no nosso texto do dia, que ele fala sobre o que nós devemos apresentar quando estamos juntos.
Ademostrando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, esse é um pouco do padrão do culto que deve existir em nosso meio e da nossa responsabilidade individual e a coletiva que existe na adoração ao Senhor. Gente, chegamos ao tópico de número 3, que diz uma comunidade de edificação entre os irmãos. Essa palavra de introdução ao tópico, nós podemos entender que, como já foi citado para ratificar aqui, que a igreja ela é um local onde as pessoas estão reunidas ali, mas para ajudar entre si. Ali há uma comunhão, uma união de pessoas, como eu já falei, são pessoas diferentes, já falei no início, são pessoas diferentes de diversas culturas, entendimentos, temperamentos e etc. Mas que ali estão com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é de adorar o Senhor. E adorando ao Senhor nós podemos nos ajudar, podemos dar auxílio uns aos outros. Isso é bonito. Conforme o texto de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 12 e 13, ele diz mais ou menos assim, ó: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que ele falou anterior a esse versículo foi a respeito do ministério, dos dons ministeriais, de que como isso é usado para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Eu quero ser um pouco audacioso em dizer aqui que não é só quem tem ministério, mas qualquer pessoa salva em Cristo que está integrada ao corpo e tem essa missão que é de ajudar uns aos outros com vista na edificação do corpo de Cristo. Nós destacamos aqui novamente também o capítulo de número 14, versículo de número 19 da carta aos Romanos, que diz assim: assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Existem coisas que trazem paz, que edificam toda a igreja. Isso tem que haver em nosso meio. Existem coisas que não edificam, fofoca, intriga, grupinho na igreja. Isso não edifica, não deve acontecer no nosso meio, tá? Nas nossas turmas de escola dominical deve prevalecer o amor, a comunhão e todos os sentimentos que glorifiquem a Deus. Amém? O texto desse subtópico ele apresenta esse conceito de servir e também de sermos filhos de Deus. O capítulo 8, versículo 16 e 17 de Romanos ratifica isso, que nós somos filhos por adoção e somos herdeiros com Cristo. E se com Ele nós sofremos, com Ele nós também venceremos. Então, o fato de sermos filhos, de sermos servos, não anulou os encargos que nós carregamos como servos do Senhor, né? Então, o nosso autor ele diz uma coisa muito bonita, que ele diz: e assim devemos nos portar, permitindo que nosso caráter seja moldado à semelhança do de Cristo. Então, às vezes, sermos semelhantes a Cristo é um pouco dolorosos. Nós temos que entender esse processo e nos entregar cada dia mais a essa mudança, pedir que Deus ele nos aperfeiçoe a cada dia mais, certo? Para que nós possamos estar em comunhão com Cristo e ao estarmos em comunhão com Cristo, estarmos também em comunhão com nossos demais irmãos. Então isso condiz com sermos servos do Senhor. O outro ponto fala sobre vivendo em comunhão. Então, como já falamos sobre servir ao Senhor, cada um que foi alcançado, que foi salvo por Deus, por Cristo, ele está aí para servir ao Senhor, mas também servir aos demais irmãos, né? Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Isso é muito lindo, porque Cristo ele apresentou isso na prática. Então, o fato de nós estarmos aqui não é para que nós sejamos famosos, reconhecidos, etc. Não. O nosso individual ele foi deixado de lado. O que consta na presença do Senhor, o que consta nisso é exatamente a edificação do corpo de Cristo. Então nós não podemos fugir disso. Então esse ponto 3 do tópico que nós estamos comentando, eu venho concluir essa ideia de servir, de cuidar uns dos outros, do quanto nós estamos entregues a essa responsabilidade, destacando
claro, o capítulo de número 13 do Evangelho de João, que fala ali sobre a última ceia, em que Jesus lavou os pés dos discípulos e falou que eles deviam fazer isso uns com os outros. Também o capítulo de número 2, a partir do versículo 5 de Filipenses, em que ele fala sobre a ideia anterior a isso de considerar os outros superiores a nós mesmos. Ou a ideia do capítulo 20, versículo 28 de Mateus, que diz que o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Então, nós estamos envoltos a essa responsabilidade de servir a Deus em primeiro lugar e de servir ao nosso próximo, porque Deus é glorificado nisso. Quem está em sua volta é um alvo para que você mostre a Ele o quanto Deus ele amou. Nós estamos aqui na Terra para mostrar isso, que Deus ama as pessoas, que o que a Bíblia nos ensina é isso, mostrarmos na prática aquilo que Jesus ele fez por nós. Então, amplie essa ideia, conduza mais pessoas através dessa ideia, porque Cristo ele é glorificado nisso, tá? O texto da nossa revista diz: é necessário cuidarmos uns dos outros com devoção, com paixão e com amor, assim como somos amados pelo Senhor, conforme Tiago capítulo de número 5, versículo de número 16. O último ponto que eu vou ler aqui diz: deixemos que o Espírito Santo de Deus nos capacite a propagar a verdadeira comunhão entre o povo de Deus, visto que é Ele que nos aproxima uns dos outros, a ponto de sentirmos compaixão, fazendo-nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Tá certo? Então, meus amigos, essa foi a nossa lição de hoje. Eu quero ler a conclusão. Ele diz assim: a igreja quando adora o Senhor, cumpre sua missão para com Deus. Quando evangeliza, cumpre a missão para com o mundo. E quando edifica os seus irmãos, seus membros, cumpre a sua missão para consigo mesmo. Cada um de nós, como a Igreja de Cristo na Terra, devemos cumprir essa tríplice missão. Cumpra essa missão. Eu preciso cumprir, vocês precisam cumprir, nós todos precisamos cumprir para que o reino de Deus avance e para que mais vidas sejam alcançadas. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar. E que Deus nos dê uma aula abençoada domingo. Não se esqueça de frequentar a sua escola dominical. E se quiser um abraço, se quiser, é só pedir nos comentários que nós vamos mandar o seu abraço, tá bom? É isso aí, pessoal. IBD Núcleo priorizando a palavra.